Hoje vou explicar o funcionamento do Sonar, o que tem por trás dele e até, sabe, algumas histórias, inclusive uma história de como foi criado essa ferramenta que hoje, é utilizada por nosso clube de forma, sabe, muito enfática e talvez seja a principal ferramenta quantitativa hoje existente no Brasil. Turma, o Sonar surgiu em 2020. E quando eu tive a certeza que aquilo ali a gente tinha uma pepita de ouro na mão, foi na época que, para muitos de vocês, alguns de vocês que estão aqui, mas muitos investidores, né, que passaram por muita coisa ali ao longo de 2020, foi um dos piores momentos para muitos de vocês. Foi o Cogna Day. O que acontece? Ali no Cogna Day, a gente tinha já um projeto da Investify. Ainda não se chamava... Foi 2021. Já se chamava Investify. Desculpa, foi 2021. Tá? Não foi... Foi 2001 ou foi 2020 o Cogna Day? Agora me pegou. Foi 2020. O Cogna Day foi 2021, não Acho que foi 21. Foi 30 21, de o Cogna agosto, Day foi do 30 de Vasta. julho, né? Pois é, foi em julho. E aí foi o último dia de julho, foi o Vasta Day. E o que acontece é que existia já todo um código escrito em relação ao Sonar. E eu vinha utilizando como backtest, sabe? Como, na verdade, como um cara que testava se funcionava, que colocava o dinheiro na real. E ali eram planilhas do Excel, várias planilhas, e foi identificado que tinha posições muito, muito grandes lançadas de opções tipo puts e comprada em puts e principalmente lançadas em calls em alguns strikes, como na época o H100, que ficou famoso, H110, H120. Eram milhões de contratos abertos. Só que o que acontece? Eram poucos players que davam liquidez. Pouquíssimos players. Só que a quantidade de pessoas que estava exposta naquilo ali era cerca de 10 mil titulares. Imagina vocês que quando um cara vende uma call, ele está torcendo para que o mercado caia. Ele está lançado numa call. Quem está comprado numa call está com exposição compradora, está torcendo para o mercado subir. Só que quem lança as calls geralmente são arbitradores, market makers ou players que têm posições grandes no papel. Naquele momento e hoje, depois de tantos anos, a gente pode falar mais abertamente. O maior lançador de calls era o próprio Alaska, que lançava, inclusive, uma quantidade de contratos até superior ao que ele tinha e fazia delta hedge, sim. Mas o que acontece? O arbitrador, o market maker, ele dá a liquidez e faz o delta hedge comprando papel na proporção do delta. Acontece que começou um boom de pessoas dizendo, Cogna é 10, Cogna é 15, Cogna é 20, e Cogna estava 6. E quando muita gente ia comprando calls, esses caras, principalmente os arbitradores e market makers, ia vendendo volatilidade e fazendo hedge. Vendendo as calls e fazendo delta hedge. Moral da história é que em um determinado momento chegou em uma coisa tipo absurda. Tipo, 100 titulares e 10 mil lançadores. E quanto mais o papel subia, mais aquelas calls se valorizavam, o delta mudava, o arbitrador era obrigado a comprar mais papel e o negócio subia. E existe uma coisa no mercado que a gente sempre fala, sobe no boato e realiza no fato. Muita gente não sabe, mas isso é advindo do mercado de opções. Porque, saiu o fato. Por que eu vou ficar segurando as calls compradas? Eu vou vender.
O evento de volatilidade passou, então a volatilidade cai, o delta muda. Enfim, tem várias mudanças no mercado de opções que força a venda do papel para você reajustar esse delta. Moral da história é que quando saiu o evento, você tinha 10 mil titulares para pouquíssimos lançadores. Com quem estava o poder de fogo? A gente calculou na época e era mais ou menos 400 milhões de reais que valiam aqueles contratos. 400 milhões. Que o pessoal perdeu, a sardinhada perdeu. E aí, os caras iam deixar esse dinheiro na mesa? Não iam. E aí o que acontece? O poder está na mão deles. E quando começaram a realizar as calls, aconteceu um efeito cascata de reversão do delta hedge. É o que a gente chama inicialmente de gama squeeze, deu um squeeze de gama para cima, depois um squeeze de gama para baixo. Porra, mas tudo isso muito complexo, né, cara? Muito, muito complexo, principalmente para quem não é do mercado de opções. E aí veio a ideia, por que não metrificar isso em barras? Onde estavam as posições quantitativas, onde está o poder financeiro, onde está a concentração de gama, e se aquilo ali tem uma capacidade de mover a ação ou mover o mercado, caso de opções de Ibovespa. E a gente tinha um cientista de dados. O cara recebia muito bem, para ficar 100% do tempo focado nisso. E eu era o cara que colocava o dinheiro e fazia os ajustes, né? Tipo, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui tá, isso não tá. Então, foi assim que surgiu o Sonar. Foi balizado na situação de Cogna. Ali se viu como um ponto, porra, vamos colocar isso para frente e vamos lançar. E, cara, o Sonar nada mais é do que um lugar onde você vai entender onde é que estão as posições de grandes players e se elas têm relevância para mover o ativo ou mover o mercado. É como chegar aqui, como eu sempre conto essa história. O que é o sonar? É uma ferramenta? Eu disse, não, porra, o sonar é um sonar, pô. Eu vi o cara pescando cada robalo grande da porra aqui, pô, eu disse, vou pescar. E comecei com minha varinha de pesca aqui na frente e, porra, não pegava nada. Aí disse, não, tem que ir no barco, pô, que nem ele faz. Aí eu peguei e comprei um barco. Aí um barco sem motor, eu ia remando. Aí disseram, não, porra, tu tem que comprar um barco com motor. Aí eu fui na loja, fui comprar um anzol, saí com o motor, aí botei o motor no barco, vou lá dentro, e aí bota a vara e nada de peixe. Só vi um estoti pequeno, peixinho pequenininho, e nada do jobalo. E eu, caralho, a culpa é minha, porra, o que é que eu tô fazendo errado? Aí disse, não, compra a vara de carbono, porra, vara de carbono com filamento, mulinete que não faz barulho na água, e nada da porra do peixe. Aí quando eu vejo no Instagram do cara, que eu ficava de butuca no Instagram do cara, cada robalo da porra, aí quando eu vi um equipamentozinho assim, aí ele, não, porque isso aqui a gente vê onde o peixe está, é o sonar. É o filho da mãe, né? Tá aí. Ele pega o sonar, aí quando vai, tipo, o tubarão, o peixe grande passa, ele apita, pi, 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 aí o cara bota o anzol e pega. O sonar é isso, pô. É a gente entender onde estão as posições quantitativas, onde estão as posições que vão fazer preço no mercado, mas não só as posições. Não só uma posição pontual ou outra, mas uma tendência quantitativa. O que é melhor do que uma posição apenas. Pegar uma tendência quantitativa é melhor do que você identificar uma posição apenas e seguir essa posição. Porque uma posição só pode ser de um peixe meio errado, porra, um bagre. Um bagre, que é uma porcaria a carne do bagre. Ou então um baiacu. Aí você pega, é muito chato quando você vai pescar e pega uma baiacu que ele fica inflando, aí você, pô, essa merda desse baiacu de novo, cadê o robalo? Então, uma posição só pode ser um baiacu, pode ser um bagre. Mas quando você vê um monte de peixes grandes posicionados de um certo lado, você pode afirmar que é uma tendência quantitativa. E ela se baseia por trás, tem uma questão que é a quantidade de titulares e lançadores.
Mas não é só uma coisa quantitativa, é qualitativa. Porque você tem a quantidade dos titulares, você tem a quantidade de lançadores e quem está concentrado ali no meio. Os players, como estão posicionados, o tamanho dessas posições. E, porra, até dizem, não, vou copiar, pessoal, copiar o Sonar, não vai fazer igual. Mas tudo bem, copie, pô, o negócio é do caralho. Você faça, não tem problema algum. Mas o que acontece está aí para vocês. E aí você identificar tendências quantitativas, identificar posições e ver se aquilo tem relevância. E é isso que eu vou mostrar hoje. Beleza? João. Bom, pessoal, o Egler resumiu muito bem como é que é a dinâmica do Sonar. E só para destacar um ponto, uma coisa muito importante para olhar é essa questão da tendência, a evolução das barras, a evolução da força, como que o mercado ele está se posicionando nos lançadores, nos titulares, e como que aquilo vai fazer força no mercado. Óbvio que a gente tem que olhar todo o contexto, não é só aquele papel, a gente tem que olhar o mercado também, como é que ele está fluindo, mas é um sinal muito importante. É aquela ferramenta que todo dia eu acordo de manhã, vou lá olhar, olho muito Ibov, olho muito dólar, determinados papéis, as blue chips, Vale, Petro, BBDC, Bebas, Itube, que são os papéis que fazem mais preço no Ibovespa. E assim, o Sonar de dólar, eu gosto do Sonar como um todo, mas o Sonar do dólar, eu tenho que confessar que é a minha ferramenta favorita, porque assim, principalmente nos 15 dias finais ali antes do contrato, 10 dias, a gente está nessa janela, ele acaba concentrando muito, e o mercado de dólar, ele tem particularidades que, tem o produtor lá que exportou a soja, tem a empresa que fechou o câmbio para importar, ele comprou dólar, ele vendeu dólar. Quem vendeu esse dólar para ele? O banco. Esse banco vai fazer hedge. E o final disso tudo termina nesse mercado de opções ou no mercado futuro, que também tem o hedge para o mercado de opções. Por isso, a efetividade do mercado do Sonar no dólar e nos outros papéis. Outra questão, mercado de Ibov e mercado de dólar são mercados de gente grande, gente muito grande. Então, esses sinais são muito fortes. Talvez tu não consiga operar diretamente, passou a tendência, tu não vai comprar opção de Ibov, tu não vai comprar opção de dólar, mas entenda como isso se relaciona com as posições que tu tem na carteira, o trade de opção, enfim.